Obrigado, deputado Raul Marcelo. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença do Dr. Cláudio, da doutora Carmen e da doutora Maicon, que são conhecedores do assunto. Dizer para vocês que é bom estar com vocês aqui e dizer que deveria estar aqui também, inclusive ligou para o meu gabinete, deveria estar também o secretário ou alguém que responde por ele, da Segurança Pública. E nós fizemos questão de dizer que esta audiência é para que a gente possa se informar para depois reivindicar. Porque é muito difícil a gente reivindicar sem informação. Eu sei que os senhores e as senhoras têm condições, muitas condições para nos passar para nós. Infelizmente, não devia existir o dia de hoje, que é o Dia Internacional da ONU em apoio às vítimas de tortura. O certo era que os seres humanos não torturassem os seres humanos. Mas é importante nós estarmos aqui hoje, nesse Dia Internacional, falando um pouco do sistema carcerário. Como diz o nobre deputado Raul Marcelo, realmente é um inferno. E nada melhor do que os senhores e as senhoras que têm uma participação ativa nesse assunto, que é o sistema carcerário. Eu gostaria de agradecer a presença do nobre deputado Adriano Diogo e, ao mesmo tempo, convidá-lo para participar aqui da mesa. E, se Vossa Excelência tiver que sair mais cedo, se quiser usar a palavra. Então, passamos, então, a palavra para o doutor Cláudio do Prado, que é juiz corregedor do presídio da capital. Com a palavra, doutor Cláudio. E, antes do doutor Cláudio usar a palavra, eu gostaria que, depois, eu sei que a gente vai provocar uma ansiedade de pergunta, gostaria de combinar com vocês para vocês guardar o raciocínio ou marcar e deixar para depois os três palestrantes falassem, para que a gente formule um debate ou então colaborações sobre o assunto de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Cláudio. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, eminente mesa, doutora Carmen, com quem tenho tido a oportunidade de trabalhar, uma grata satisfação, digo de público, porque sei de sua dedicação pela causa. Senhoras, senhores, eu cumprimento-os e agradeço a oportunidade, porque em tempos novos o judiciário começa a desencastelar, em tempos novos o judiciário começa a mostrar a sua cara, porque precisa mesmo mostrar que é minimamente democrático. E não tenho me furtado de modo algum a participar das audiências públicas, expor, esclarecer, mostrar o serviço que vem sendo feito e o serviço que ainda não conseguimos fazer, dar a cara para bater quando precisamos, reconhecer os erros que temos que reconhecer, que isso tudo faz parte do nosso processo democrático, que ainda estamos aprendendo, que é a democracia, né? Ainda estamos tentando conhecer o que é isso. Então, para mim, é uma oportunidade grata, e num tema que me é especialmente caro, um tema cujo colorido me é o mais forte que tem, que é a questão humanitária, num dia como hoje, na data de hoje, com sua especial relevância. Uma data que, como bem disse o presidente da mesa, é um dia que não deveria existir, né? De apoio à vítima de tortura. Para que ter um dia desse, né?
mas tem, e a gente sabe que, infelizmente, ainda vai continuar existindo por bastante tempo. E um tema que eu tive a oportunidade de trabalhar bastante, durante 18 anos de carreira, agora eu faço 18 anos de magistratura, 10 especificamente trabalhando com corregedoria de presídios e vara de execuções criminais, no interior e depois na capital. Tive a oportunidade de conhecer as duas realidades. E dentro dessa perspectiva que vivenciei, que ainda vivencio, me foi colocado um tema para expor que chama bastante atenção pela sua peculiaridade, que é a situação daquele que cumpriu pena. A realidade carcerária do Estado de São Paulo, dizia o convite, e a situação daqueles que já cumpriram pena. O que me leva a dividir a minha exposição em duas partes. A primeira delas é uma respectiva à situação do egresso, daquele que já cumpriu pena e está fora da cadeia, ou que cumpriu a sua pena, a maior parte dela, e já ganhou algum benefício, está na rua com regime aberto, um livramento condicional. Seria a primeira parte. Expor a situação dos que já cumpriram pena, portanto, ou que estão em fase de cumprir pena, o final da pena, mas estão na rua, estão em liberdade. E uma segunda parte da exposição, respectivamente, aqueles que me parece que é uma situação que preocupa a mesa, especialmente o presidente, daqueles que já podem ter cumprido pena e continuam presos por mazelas do sistema, por defeitos, burocracia do sistema, esquecimento do sistema sobre esses indivíduos que já pagaram o que devem, mas continuam lá esquecidos nas nossas cadeias. E falando também sobre tortura, eu sou obrigado a dividir a tortura em duas partes. Nós temos uma tortura que nós podemos classificar como uma tortura clássica, aquela que nós conhecemos como a do indivíduo pendurado no pau de arara, apanhando, com finalidade nenhuma ou uma finalidade específica, para dar algum tipo de informação. Mas esse tipo de tortura hoje, ele é menos frequente do que a outra que eu vou mencionar agora. Porque esse tipo de tortura, quando acontece, ele vem a ser denunciado, na maioria das vezes, vem a ser denunciado. Mas existe um outro tipo de tortura que a literatura já nos fala, que é a tortura institucional, e é da qual tratamos das unidades prisionais no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. E a tortura institucional é aquela que o poder público aplica, não de modo consciente, doloso, mas de modo institucionalizado, na medida em que permite que uma unidade prisional que abriga X pessoas venha a abrigar 3 vezes X, de maneira institucionalizada no Brasil, de maneira evidente. Ora, e peço aqui desculpas, doutora Carmen, se vai ouvir tudo que já disse em outras ocasiões aqui que nos encontramos de público, mas vou tentar dizer o mesmo com outra roupagem. Se cabem 500 pessoas numa unidade, eu coloco lá 1.700, é óbvio que a rede de esgoto está subdimensionada para aquela população. Se cabem 500 pessoas e eu boto lá dentro 1.600, é claro que a rede de fornecimento de água está subdimensionada, que o fornecimento de luz será precário, que a quantidade de funcionários do Estado para prestar serviços na unidade prisional é insuficiente, que isso obriga a alocação de recursos, de verbas, de última hora, de maneira imprevista, desbalanceia, causa surpresa ao orçamento em diversas situações. Pior, cria a cultura da normalidade desse tipo de situação. A visita aos presos, gente que não tem, na maioria das vezes, culpa nenhuma do indivíduo estar preso, seus familiares, entes queridos,